Ok, pessoal. Então eu vou falar um pouquinho sobre um projeto nosso de paleoclima. Eu estou aqui substituindo a minha doutoranda, a Ana Joaquim, em virtude de um processo aí que ela teve de uma cirurgia. Ela não pôde estar aqui, mas aí estou aqui tentando ao máximo poder contribuir com o trabalho. Bem, esse programa, esse projeto que eu vou apresentar aqui é um programa interdisciplinar, né? Ele, na verdade, é uma cooperação internacional do INCT com a FAO e com a Agência Internacional de Energia Atômica. Ele é um projeto onde a gente trabalha com lagos proglaciais de vários ambientes da América do Sul, Bolívia, Peru, Equador, também o Nepal e a China. E a Antártica também entrou nesse roteiro, porque a Península Antártica, afinal de contas, é um dos locais, uma das localidades mais sensíveis às mudanças climáticas. Então, bem, a gente já sabe disso, você já deve ter visto inúmeras vezes como a Península Antártica ela vem respondendo à questão das mudanças climáticas, né, com um aquecimento muito rápido, principalmente depois de meados do século XX. E, evidentemente, que isso abre uma porta no sentido de que, como é importante para nós entender um pouco o paleoclima da Península Antártica, visto que ela tem essa alta sensitividade às mudanças do clima. Então, a gente encontrar e descrever como foi o clima dessa região, pelo menos ali numa escala de pelo menos 10 mil anos, seria essencial para a gente poder identificar alguns forçantes, alguns momentos na história climática dessa região que possa dar para a gente alguma noção do que está acontecendo hoje, como a Ilana falou. Então, o nosso objetivo aqui é buscar exatamente essas interpretações. Só que a Península Antártica, e principalmente esse setor norte da Península Antártica, ele tem um paradigma paleoclimático, né? Porque porque existem vários fatores ali que dificultam bastante a reconstrução paleoambiental, paleoclimática. O primeiro fato é que a, é uma região onde grande parte do gelo dessa região ele derrete no verão, né? Então, quando você analisa, por exemplo, o registro glacioquímico, isotópico desses testemunhos, dessa região, a gente observa claros indícios de derretimento, por exemplo. Então, isso compromete, digamos assim, o estudo paleoambiental e as reconstruções paleoclimáticas. É claro que em alguns setores da Península Antártica de maior altitude, é, o próprio INCT já esteve operando no Platô Detroit, por exemplo, lugares onde você tem uma preservação maior do sinal glaciológico, né? Mas em muitos lugares, nas Ilhas Shetlands, por exemplo, a gente não consegue usar glaciologia para reconstruir clima. É realmente muito complicado. E outra coisa também, nessa região tem a precipitação de neve, ela é muito intensa, né? Por exemplo, no próprio Platô Detroit, a gente tem cerca de 5 metros de neve por ano, quase, recentemente. Então, isso faz com que o nosso recorde ele não vá muito longe no tempo, né? Então, isso também é um problema quando a gente quer fazer uma reconstrução longa. E outro fato também é que existem, na verdade, reconstruções paleoclimáticas, uma importantíssima ali no Bransfield, do IODP, mas o problema é que no oceano você tem uma taxa de sedimentação muito baixa, né? Então você acaba tendo um dado geoquímico que não é de alta resolução. E a gente tem como, digamos assim, a cereja do bolo dali, o testemunho de gelo da ilha James Ross, que é um testemunho de gelo holocênico, realmente. Então, é uma referência interessante, mas as comparações, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque a James Ross recebe muita influência do setor Weddell, né? Então, a gente não sabe até que ponto direito a gente pode usar isso como uma representação regional. Então, tem esse detalhe também, né? Então, é, continuando aqui, ó. Então, quem surge aí como uma alternativa interessante para fazer as reconstruções paleoclimáticas são os lagos proglaciais. Esses lagos proglaciais, eles são localizados em áreas que são livres de gelo, né? Alguns deles são localizados ali próximo das geleiras, então eles são lagos de degelo. Isso é interessante porque eles capturam a dinâmica da massa de gelo. E existem outros
outros lagos que a gente chama de lagos isolados. Eles não têm uma conexão direta com glaciares, pelo menos hoje, né? Então, esses lagos aí, eles têm, provavelmente, em vários lugares das Shetlands, aqui estou colocando o exemplo da Ilha Regeorge, eles têm aí uma fase, um período de tempo que provavelmente deve cobrir boa parte do Holoceno. Então, eles são ambientes muito interessantes para esse tipo de trabalho. Então, nesse primeiro approach que a gente fez, eu fiz o quê? Eu fiz várias testemunhagens de pequenos lagos linkados às geleiras na Baía do Almirantado e fizemos campanhas em lagos isolados. Isso é interessante porque se por um lado esses lagos de degelo me dão uma cronologia mais recente, esses lagos isolados me dão uma cronologia mais antiga. E qual é o nosso objetivo aí? É juntar essas cronologias e contar uma história paleoclimática. Então, é esse a grande vertente aí desse trabalho. Então, a gente conseguiu aí, junto, numa cooperação com o Programa Antártico Russo, com meus colegas aí lá de São Petersburgo, de Moscou, fazer uma sequência de amostragens interessantes. Esses lagos proporcionaram para a gente alguns testemunhos que chegam até 3,5 metros, né, de registro, super interessante, que vão desde a pontinha, aí no caso da Península Fields, até lá pertinho do Dome Collins, que para os russos é chamado de Bellingshausen Dome. Eu não posso mudar isso, senão eu simplesmente saio do projeto. Mas a gente pode observar que nesses lagos, eles são lagos caracterizados por um padrão de laminação belíssimos, entende? E esses padrões essas sequências laminares, na verdade, elas são muito comuns quando você trabalha no ambiente protoglacial. Se você vê, por exemplo, os dados de sedimentologia de lagos na Suécia, na Finlândia, no Canadá, você enxerga essas variabilidades de laminações. A grande diferença é que lá, essas laminações, esses estruturas que são chamadas de varvitos, elas são estruturas que são anuais, enquanto que na Antártica elas não são anuais, elas refletem fases quentes e fases frias, onde essa sequência clara e escura indica maior aporte litogênico e a parte mais escura significa aí maior presença de matéria orgânica e maior produtividade dos lagos. Então é uma coisa muito interessante. Então a gente fez as datações todas, utilizei chumbo 210, todos eles calibrados com Césio 137, então usando o modelo CRS, também usei o SIC para isso. Então, datando todos esses lagos de degelo, que foi no total de 8 lagos diferentes, a gente obteve um padrão médio de sedimentação muito interessante, um padrão que se repete em quase todos os lagos, mostrando que no início do século XX houve uma sedimentação lenta e depois um pulso fantástico de sedimentação depois dos anos 90, e que lá no lago isolado que a gente estudou, o Long Lake, ele, na verdade, mostra um comportamento completamente diferente. O topo dele já é antigo, ele já data de 2.000 anos. E essa datação, ela é coincidente com outras datações que foram feitas desse mesmo lago para estudos de elevação do nível do mar. Então, a gente sabe que entre 2.000 anos e 5.500, a gente teve uma sedimentação ali aproximadamente constante e que esse lago parou de sedimentar há 2.000 anos atrás. Isso ali na Península Antártica. E aí, o que a gente fez? Olha, a gente fez uma coisa muito genial, que é, na verdade, uma calibração para essa região. A gente pegou uma reconstrução da temperatura do ar desde o final dos anos 40, né, de todas as estações ali do norte da Península Antártica. Um colega nosso do programa russo, o Bulat Medvedov, ele fez 40 missões antárticas em cada ano, medindo a linha de equilíbrio do Dome Collins ou Bellingshausen Dome. Então, a gente tem todos esses dados medidos in situ, 40 anos de dados in situ ali, e temos a taxa de sedimentação de todos os lagos. Então, o que a gente pode ver aí, que é um acoplamento perfeito da temperatura do ar, do balanço de massa da geleira e do ambiente proglacial. Eles estão absolutamente em sincronia. E isso se reflete também na geoquímica. Quando a gente mede o titânio-cálcio, todos os picos da sedimentação coincidem com picos de titânio-cálcio, mostrando que à medida que você aumenta a temperatura, você impacta a geleira, ela aumenta a sedimentação. Então, essa história está
muito bem contada aqui nesses registros que vocês estão vendo. Então, isso estando calibrado, Tenho minutos. eu posso fazer comparações regionais. E aí, por exemplo, a gente tem o. Opa, eu tenho aqui o processo que ocorreu na Regeorge, de aquecimento, aqui embaixo, depois na geleira Gomes, de aquecimento, e depois lá na ilha Regeorge. Então, a gente tem aí direitinho esse processo é, sendo apresentado para vocês. Ah, aqui também, vendo do ponto de vista paleoclimático, esse lago ele apresenta uma característica bem interessante, porque essa região, parte dela foi oceano no passado e agora é lago. E eu sei disso por quê? Por causa dos dados de variação de carbono e nitrogênio, que são zero e depois variam, e por causa de uma diatomácea, que é uma diatomácea de água doce. Então, com isso, eu pude reconstruir mais ou menos ali como funcionou a Península Fields no Médio Oceano e na época moderna. Essas laminações, elas têm uma periodicidade extremamente marcante, que varia de 80 a aproximadamente 100 anos. Então, a gente fez um estudo buscando que forçantes naturais poderiam levar a essas periodicidades. Eu também observei essas periodicidades em trabalhos paleoclimáticos que eu fiz no sul do Chile, com anéis de árvore, a partir do século XVII para cá, mostrando que essa periodicidade elas também está presente no mesmo setor de impacto dos westerlies, portanto, é um fenômeno regional, né? E para não me. Meu tempo já está aqui, eu vou pular aqui alguns, vou para o filé mignon aqui do negócio, então. Bem, o que a gente fez aqui foi o seguinte: juntar o dado sedimentológico com o dado glacial da ilha James Ross, mais a série temporal de irradiância reconstruída com berílio 10 e carbono 14, o vulcanismo medido na Antártica, no oeste da Antártica, no trabalho do Kurbatov, que fez uma compilação fantástica do vulcanismo holocênico na Antártica, mais paleoenzo, mais greenhouse gases. E o que a gente vê aí? A sedimentação dessa região é constante e depois ela cai exatamente quando na James Ross a gente tem a fase mais fria do Holoceno. E veja como isso acompanha perfeitamente a irradiância solar e o aumento do vulcanismo. Então, é provável. Então, isso é uma coisa muito interessante que aconteceu nessa região, que me lembra um outro fenômeno que vocês devem conhecer, o Little Ice Age do hemisfério norte, que é um fenômeno onde você teve lá uns 400 anos de fase fria, tendo como principal premissa uma combinação de vulcanismo com variabilidade solar. Parece que esse fenômeno ele também aconteceu na Península Antártica, só que numa escala de tempo maior, numa escala de tempo na ordem de 2.000 anos, onde você para a sedimentação e você só vai retomar ela no século XX. Certo? Chegando até esses níveis que nós encontramos hoje. Então, basicamente, é essa historinha aí que eu queria contar para vocês. Muito obrigado, meu tempo deve ter passado. Então, Ilana, agora é com você.